cabe-me a mim apresentá-lo, embora o professor seja subejamente conhecido, mas gostaríamos de referir que o professor Nuno Maulide, hoje aqui presente, é um químico, é professor catedrático na Universidade de Viena, na Áustria, diretor do Instituto de Química Orgânica na Universidade de Viena, entre outras coisas. Fez a licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, doutorou-se na Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, e fez o seu pós-doutoramento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. Foi prémio cientista do ano na Áustria em 2018 e é um autor de vasta bibliografia na área da química. Porém, aquilo que nos fez chegar a si, Sr. Professor, porque quer eu, quer o meu colega Paulo Costa, somos de uma área científica diferente, para além da área de educação, ambos somos licenciados na área da língua e da literatura. O que eu dizia era que o que nos fez chegar a si foi realmente também a sua faceta de grande divulgador de ciência, entre nós com o lançamento recente da obra Como se transforma o ar em pão, estas e outras questões a que só a química sabe responder, que escreveu com a jornalista Tanja Drexler. O livro é de 2021 e saiu em Portugal pela editora Planeta. Outra paixão do Sr. Professor é também a música, que é um dos seus hobbies desde a infância. Estudou piano no Instituto Gregoriano de Lisboa e posso afirmar também que é um excelente pianista. E são todas estas suas vertentes que também nos fazem pensar como a educação para a literacia e para as literacias que nós procuramos abordar com as nossas estudantes este ano nesta unidade curricular é importante que seja compreendida dessa forma. Não vou tomar mais tempo, a palavra hoje é sua, Sr. Professor, e por favor pode começar. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Bill. Obrigado por esta apresentação muito generosa. Deixem-me partilhar o meu ecrã. Eu devo dizer que realmente o convite foi um convite que muito me surpreendeu, porque é raro qualquer pessoa, quanto mais tempo se passa na ciência, é raro nós aceitarmos convites para falar sobre coisas das quais não percebemos mesmo nada. E é essa a impressão que eu tenho sobre a literacia científica, e quando recebi o convite, provavelmente lembra-se muito bem, a minha primeira reação foi, mas vocês provavelmente enganaram-se na pessoa. Pois se eu nunca publiquei artigos nesta área, se eu nunca escrevi nada nesta área, se eu nem sequer sabia o que é que queria dizer a literacia científica, como é que eu posso agora estar a colocar-me na posição de quem vai falar sobre este tema? E a verdade é que quanto mais aprofundei, quanto mais procurei, quanto mais pesquisei, quanto mais li, mais me apercebi que, de facto, há muitos pontos naquilo que é a minha visão da ciência, a minha visão da comunicação da ciência, que, de certa forma, se sobrepõem ou se complementam com os conceitos da literacia científica. Um bocadinho aquela demonstração de que o learning by doing, muitas vezes, leva-nos a chegar a conclusões e a descobrir coisas, entre aspas, que na verdade não são grandes descobertas, são coisas que outras pessoas já teriam visto, já teriam percebido de forma diferente. Ora, a minha primeira pergunta, quando comecei a preparar esta apresentação, foi o que é a literacia científica, e percebi que a resposta a esta tão simples pergunta, que é óbvia para quem tem que fazer uma comunicação sobre esse tema para um público tão experimentado e tão competente como aquele que temos aqui hoje, é uma coisa muito importante, e percebi que não há uma resposta óbvia para esta pergunta. Na verdade, o que há é vários aspectos interessantes que, de um ponto de vista histórico, têm a ver com a forma como a ciência tem sido progressivamente colocada mais e mais e mais nas nossas vidas. Por exemplo, nós hoje tomamos como adquirido que se ensina ciência nas escolas, que há uma disciplina de ciências naturais ou de ciências da Terra e da vida, ou dependendo da via de estudo que as pessoas escolhem. E é interessante porque isso é algo que começou mais ou menos ali pelo século XIX e foi uma grande vitória da comunidade científica, não é? É preciso perceber que até ao século XIX, até ao século XVIII, havia ali uma grande preponderância das visões teológicas
do mundo, que foram sempre vistas, de certa forma, em contraponto com a ciência. Não é preciso recordar as aventuras de Galileu e outros, mas no século XIX, realmente, com a Revolução Industrial e com a modernização da vida no nosso planeta, de facto percebeu-se que o mundo cada vez mais estava dominado pela ciência, pela tecnologia, e portanto era muito importante haver o ensino de ciência para alunos nas escolas, porque isso providencia um treino intelectual de nível acrescentado, de valor acrescentado. E mais interessante do que tudo era perceber que naquela altura se falava muito de questões que ainda hoje são muito queridas a quem se dedica ao ensino, e esta comparação que está aqui é uma comparação que vem de um discurso do presidente da Universidade de Harvard, no século XIX, entre 1870 e 1890, e ele próprio, no seu discurso, diz claramente que a verdadeira finalidade da educação é poder efetivo em ação, e não um armazenamento de informação. Ainda hoje estamos confrontados com uma escola em que, de certa forma, há uma dificuldade, uma certa relutância em sair de modelos de avaliação que privilegiam quem é capaz de armazenar mais informação e de debitar na altura certa, versus pessoas capazes de fazerem algo que sem educação não conseguiriam fazer. E é preciso ver então esta evolução do ensino da ciência nas escolas, porque chegou a um ponto em que nos anos 30 o foco do ensino da ciência era essencialmente um foco curricular, não é? E o desafio do ensino da ciência era, na altura dos anos 30, considerado como um equilíbrio entre o entendimento geral sobre o mundo natural e o pensamento científico, por um lado, e a utilidade da ciência para a vida cotidiana, por outro. Portanto, havia ali um foco muito grande no o que é que se vai ensinar, quais são as matérias e como é que se transportam essas matérias que nos permitem entender o mundo para uma utilidade, eventualmente, no cotidiano. Depois entramos na fase a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que se percebeu muito bem que a ciência, afinal, tinha alguns perigos para o nosso planeta, para a humanidade, tanto a ciência como a tecnologia, e isso levou aos primeiros movimentos anti-ciência que, com uma certa razão, consideravam que o avanço galopante da ciência estava, de certa forma, a contribuir para uma deterioração de valores essenciais para a humanidade, não é? A segurança, a amizade, a generosidade, a lealdade. E isso levou a uma revisão no discurso sobre a importância da ciência nas escolas. Não é? Já não era preciso falar de ciência da mesma forma, era preciso dar à população os conhecimentos e as competências para julgar os riscos que potencialmente estão associados à ciência. E também estamos numa fase da história mundial em que realmente se percebeu que quem dominasse o conhecimento científico estaria mais próximo de dominar o mundo. De certa forma, poder tecnológico tinha uma clara correspondência com segurança nacional, com controlo e domínio do mundo e do nosso planeta. E, portanto, entrou-se numa fase em que o ensino de ciência se tornou bastante mais tecnológico, bastante mais focado sobre uma verdade lapaliciana de que ensinar a ciência contribui inexoravelmente para o desenvolvimento pessoal e que um cidadão que não aprenda a ciência e que não tenha uma base científica forte não será capaz de avançar em termos de desenvolvimento pessoal e de crescimento como indivíduo. E disso passou-se para uma fase em que, nos Estados Unidos, se começou a tentar definir o que é isto da literacia científica e chegou-se então a uma fase mais moderna em que se percebeu que o que era necessário era realmente desmistificar a ciência, não é? Trazer a ciência de volta daquela ideia muito complexa, muito técnica, muito tecnológica, para algo que tem que estar próximo dos cidadãos. Não pode estar longe da sociedade em geral, porque é muito importante perceber que muitos desenvolvimentos tecnológicos estavam a começar a causar problemas ambientais e a gerar dificuldades que vamos falar muito em breve nesta curta exposição,
e, portanto, tentou-se avançar de volta para uma aproximação da ciência à sociedade. E, portanto, chegou-se a uma definição muito interessante. Isto são aquelas definições que vêm da National Science Teachers Association, não é? Que são as associações dos Estados Unidos que estudam estas coisas e que, de certa forma, acabam por dominar um bocadinho o pensamento moderno sobre o que é literacia científica, e chegou-se a uma definição que, na minha opinião, é muito completa, mas que já vamos ver que, na minha opinião também, é que se calhar completa demais. Quem lê o que está aqui escrito percebe que quem escreveu esta definição teve o cuidado de não esquecer nenhuma vírgula que fosse. Fala-se aqui de conhecimento, fala-se aqui de compreensão de conceitos científicos e de processos que estão envolvidos com decisões pessoais, mas também decisões que têm impacto na sociedade cívica e em questões até culturais e de produtividade económica. E depois faz aqui uma espécie de um perfil, que é o perfil da pessoa cientificamente letrada. Eu acho interessante a palavra em português, literacia, que é uma espécie de uma combinação das letras, da letra, com uma espécie de uma cia, que é será talvez uma espécie de um poder, é o poder da letra. E está aqui uma definição que são pontos que nunca mais acabam. São 3 e 3, 6 e 7 pontos em que uma pessoa cientificamente letrada será capaz de uma data de coisas. Descrever, explicar, prever fenómenos naturais. Ler artigos com compreensão da ciência, identificar questões científicas, avaliar a qualidade da informação científica, avaliar argumentos baseados em evidências, provas científicas e derivar conclusões a partir de tais argumentos. Estamos a perceber que esta definição é tão completa que eu até me arriscaria a perguntar: será que algum de nós alguma vez chega a ser cientificamente literado da forma como está aqui descrito nesta definição? Se calhar a resposta seria assim um não, porque até mesmo quem estuda ciência e quem trabalha em ciência, não sei até que ponto é que é realmente capaz de fazer de forma correta tudo o que está aqui nestas definições. E por isso, a primeira pergunta que se coloca é: who cares? O que é que quer saber disto? Para que é que a literacia científica tem valor? Porque é que é importante? O que é que realmente interessa? Este debate parece mais um debate filosófico do que outra coisa qualquer. Nós vivemos na era das fake news. Eu acho que não é preciso explicar muito sobre isto para quem está a ouvir perceber mais ou menos do que é que estamos a falar. É uma era perigosa, sobretudo porque vivemos num paradoxo, não é? Por um lado, nunca a nossa sociedade, nunca a nossa espécie teve, graças à internet, acesso a tanta informação, mas por outro lado, há tanta informação que é demasiada. É um excesso de informação que leva, como é óbvio, a este paradoxo de termos tanta informação, mas não conseguimos fazer nada de jeito com ela, porque ela simplesmente não nos ajuda. E quem fala de fake news fala de coisas tão importantes como as alterações climáticas e, mais uma vez, por experiência própria falo, porque o professor de Química Orgânica que eu mais admirei na minha curta carreira e que provavelmente mais me impressionou na minha carreira, e isso não mudará, penso, nos próximos 10, 20 anos, foi também uma pessoa que passou os últimos 6, 7 anos da sua carreira afincadamente defendendo que não havia influência humana nas alterações climáticas, se é que as havia. Portanto, tornou-se assim uma espécie de um climate change denier, utilizando até argumentos científicos de alto calibre, e lendo gráficos e escrevendo trabalhos de investigação, todos contrariando a posição mais ou menos aceita pela comunidade científica de que há uma alteração climática e essa alteração climática resulta da ação continuada e sustentada da espécie humana neste planeta. E era o meu orientador de doutoramento, entretanto falecido, mas para explicar que as fake news nem sempre de gente maluquinha que quer numa Via Glória nos Estados Unidos. Acabamos de passar, estamos ainda a passar, mas esperançosamente estaremos na fase final, nas últimas, do Covid como grande pandemia que leva a disrupções consideráveis na nossa sociedade. Aqui poderíamos falar sobre algo que me parece muito interessante,
que é a forma como, no que diz respeito à vacinação, como forma de combater e mitigar os efeitos da pandemia, nem todos os países reagiram da mesma forma. Estamos todos cientes do exemplo dos Estados Unidos, porque também o presidente americano acabou por adotar algumas posições contraditórias sobre se realmente havia Covid, se não havia Covid, se aquilo realmente tinha os efeitos que tinha, se não, se era mesmo preciso uma vacina, se não era preciso uma vacina, assim consoante o dia. Mas estamos a falar de um país, Portugal, onde se investe muito pouco em ciência. A percentagem do PIB que é dedicada à ciência é abaixo dos 2%. Um país que teve uma taxa de adesão à vacinação, penso, recorde em termos de todos os países da União Europeia e penso da Europa como continente. E eu trabalho e vivo num país, a Áustria, que investe mais de 3% do seu PIB em ciência. Não há nenhum país na União Europeia que invista mais do que a Áustria em programas de ciência e desenvolvimento, e onde, no entanto, as taxas de vacinação sempre se mantiveram muito baixas e o número de manifestações públicas de desagrado com esta ideia de que agora temos todos de nos vacinar foi ali entre o final de 2021 e o começo de 2022 uma das coisas que todas as semanas acontecia em partes diferentes da cidade de Viena. Portanto, até que ponto é que Portugal, se calhar, fez manifestação de uma literacia científica diferente daquela de um país onde se esperaria que a literacia científica fosse elevada pela sua cultura de investimento em ciência? E eu, como professor de Química, saberei melhor do que ninguém que esta história das fake news vai muito, muito longe, não é? Porque, e já vamos falar um bocadinho disso, esta ideia de que não queremos compostos químicos na nossa comida, não é? Não queremos compostos químicos na nossa água, não queremos compostos químicos na nossa roupa, e que a própria palavra ou definição ou conceito de composto químico adquiriu uma conotação que não pode ter. Eu estou a falar de um aspecto moral, não é que não devesse ter, é que não pode ter. Porque, na verdade, a palavra composto químico deveria ter um sentido tão inócuo como a palavra caneta ou a palavra computador. Uma caneta, como é óbvio, pode ser muito boa se eu com ela escrever um poema épico de grande impacto, pode ser muito má se eu de repente a espetar na minha própria garganta ou na garganta de outra. E, portanto, nesse sentido, acho importante refletirmos que papel é que a escola pode ter na literacia científica, na transmissão das mensagens da ciência para o público em geral. E eu acho que, relembrando a definição de literacia científica, temos que ser realistas. Não é? Se olharmos para esta definição, se for algo que tentarmos adotar nas escolas, eu acho que não vai resultar, porque peca por excesso e leva provavelmente os professores a terem que seguir certos currículos muito específicos e não terem flexibilidade nenhuma. Eu acho que o que é preciso é que a escola perceba que isto é um ponto de partida, mas flexibilidade é a coisa mais importante. Houve uma fase em que as pessoas andavam muito fixadas em determinados testes internacionais e métricas internacionais de literacia científica e testes PISA e não sei o quê, e eu acho que se percebeu que isso acaba por sempre ser contraproducente, porque obriga os professores a saírem da ótica de vamos ensinar algo que realmente vale a pena, para uma ótica de vamos cumprir à risca o programa necessário para os nossos alunos conseguirem ter uma performance elevada no teste A ou na métrica internacional B. E nesse sentido, eu tenho sempre defendido, e continuo a defender também no meu ensino superior, mas também quando abordo escolas secundárias e até escolas primárias, a ideia de ir de encontro ao cotidiano, a ideia de abordar aquilo que de facto mais fala às pessoas, mais diz às pessoas, que é as suas vidas no dia-a-dia, aquilo com que lidam diariamente, a forma como se nota que de manhãzinha, quando se sai à rua num país onde está muito frio, se não forem feitas certas coisas, o pavimento fica escorregadio e é muito fácil a pessoa escorregar e cair, porque durante a noite as temperaturas chegaram a determinados valores e que em certos
pontos desses países se ganhou o hábito, e as pessoas adotam esse hábito, de utilizar sal, para com isso evitar que o pavimento congele, que a água do pavimento congele. E isso tem tanto de química e tem tanto de conceitos básicos de química, não estou a falar de química orgânica, estou a falar de química em geral, que se presta muito mais facilmente a uma transmissão de conhecimento e uma transmissão de literacia do que qualquer outro exemplo que se possa pensar de forma muito mais abstrata. Portanto, eu acho que nesse sentido se chega a uma versão do papel da escola na literacia científica que tem várias vertentes, não é? Porque no final das contas, o que é que a escola realmente quer? O que é que a escola realmente tem como objetivo? O mais importante, na minha opinião, é motivar. Sem dúvida, o objetivo final do ensino de ciência é motivar quem está a aprender, é motivá-los para a importância da ciência, é inspirá-los para perceberem o potencial enorme intelectual e emocional que a ciência pode ter, é cativar, para se perceber que não é nada de difícil, não é um bicho de 7 cabeças, tem que ser explicado de forma acessível, e sobretudo para introduzir certos conceitos e certas noções de base, que na minha opinião são tão fáceis de perceber como é fácil cair nas suas armadilhas. E, portanto, com objetivos mais realistas, eu acho que a escola deve formar, deve estimular o interesse para esta mensagem clara de que a ciência é importante. Não há como viver sem ciência, não há como avançar como sociedade sem ciência, e é importante conseguir aplicar conceitos da ciência no nosso cotidiano. E é por isso que certas passagens do livro que escrevi são sempre as mesmas passagens que as pessoas adotam quando falamos em entrevistas ou quando fazemos sessões de comunicação, porque são as passagens em que diretamente está ali uma aplicação no cotidiano. Eu vou ser muito sincero e dizer que isto não é uma coisa específica da literacia científica, nem quando se fala com crianças. Quando se ensina no ensino superior, ok, numa fase da vida em que se calhar os alunos e as alunas já estariam numa de nós estamos aqui porque realmente gostamos de ciência, mesmo assim nota-se uma diferença abismal entre quando eu faço uma ligação com conceitos do cotidiano e quando faço uma ligação abstrata a um conceito pouco palpável. Se eu falar de química de enxofre e começar a explicar as variedades de ligações que um elemento de enxofre consegue ter, é algo muito abstrato, é preciso uma badeia que realmente esteja por dentro e interessada em química orgânica para conseguir manter o interesse. Mas se eu disser que a química do enxofre é a razão pela qual e o cabelo de outra pessoa, por exemplo, não é, ou será liso, a dimensão e um piano, para se conseguir esta população que possa participar em debates relacionados com questões e problemas científicos, mas a participar em debates de forma informada. Eu acho que é isso que é muito importante e de certa forma faz toda a diferença em relação a uma versão do ensino de literacia científica em que se pretende que as pessoas tenham os melhores resultados possíveis em testes de conhecimento científico ou em medidas internacionais. Maneiras de explicar e falar sobre o que se está a passar. Sim, eu estou a ver que a ligação está um bocadinho instável. Eu desliguei a minha câmara para ver se eventualmente só com o som a coisa estará melhor. Eu estava ali naquela fase do enxofre, no slide anterior, se calhar eu posso recuperar, que era a questão de aplicar os conceitos no cotidiano, e depois se calhar puxava só aqui então um bocadinho atrás para a participação em debates. Eu acho que é muito importante formarmos uma sociedade que seja capaz de participar em debates e em discussões científicas de forma informada. Ok?
Ainda bem que agora se ouve melhor, espero que isto continue bem. Os perigos e falácias mais abundantes, vamos diretamente para eles. Uma das falácias mais fascinantes, que eu acho fascinante, porque são coisas que a pessoa muito facilmente apresenta como problemas daqueles maluquinhos dos Estados Unidos que negam tudo, mas são coisas a que ninguém é imune. E o confirmation bias, a falácia da confirmação, é algo de impressionante. É algo de impressionante porque no mundo de hoje em dia, em que temos tanto acesso a tanta informação, é praticamente impossível não encontrar informação que confirme algo que se pensa. E isso vê-se muito bem quando se escrevem perguntas ao Google. Não é? Há momentos em que a pessoa gostaria de saber mais sobre algo, mas já tem, de certa forma, uma opinião pré-formada. Sei lá, será que uma dor aguda na parte superior do peito é um sintoma de infarto cardíaco? E certamente que haverá algures na internet, há um site que explica que sim, que isso é um potencial sintoma de um infarto do miocárdio em determinadas idades, em determinadas pessoas. Portanto, é muito perigoso e é muito fácil cair nesta falácia, porque tem muito a ver com aquilo que nos diz mais a nós como seres humanos, não é? O que nós queremos, o que todos nós queremos neste mundo, é a confirmação de que as nossas ideias não são disparatadas, de que estamos a pensar as coisas de maneira certa, e temos a tendência para aceitar tudo aquilo em que nós pensamos, todas as deduções lógicas que fazemos, como tem que haver ali alguma coisa de veracidade, pois faz tanto sentido. E, portanto, temos muita tendência de interpretar provas e dados científicos à luz das ideias que já temos. Vou-lhe dar o exemplo deste confirmation bias. É uma coisa que não é exclusiva de maluquinhos, não é coisa que exista só para pessoas que vivem numa cave de um apartamento na Pensilvânia. A sociedade da Terra plana é uma realidade, existe, tem muitos membros e organiza congressos anualmente internacionais. E é muito fácil ir a esses congressos e, das duas uma, a pessoa nem consegue aguentar 10 minutos porque aquilo é tudo disparate, ou se a pessoa começa a ouvir um bocadinho a maneira como os argumentos e as coisas são expostas, até quase que começa a acreditar que se calhar eles têm uma certa razão. Porquê? Porque eles pegam em peças de evidência que suportam as suas teorias e focam-se exclusivamente nesses pedaços de provas, nesses dados científicos que confirmam o facto de que a Terra é plana. E há uma série de observações científicas, não é por nada que demorou alguns milhares de anos até a espécie humana se convencer de que não era esse o caso, não é? E, portanto, há várias observações do dia-a-dia, várias observações que nós podemos fazer sem sermos grandes cientistas, que confirmam muito facilmente esta noção de que a Terra seria um objeto discoide plano. Um outro bias, uma falácia muito abundante, é a chamada falácia da disponibilidade. E tem muito a ver com a outra antes, porque há uma tendência muito grande da população hoje em dia de ir buscar exemplos que sejam simples, exemplos que estão ali à mão de semear. São as coisas que a pessoa se lembra mais rapidamente, não é? E, portanto, sei lá, eu conheço alguém que teve este problema. Toda a gente que eu conheço tem um emprego. Portanto, não pode haver assim tanta taxa de desemprego como isso. Pois todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, estão empregos, estão empregadas, têm um trabalho. E da mesma forma, de cada vez que há ali um acidente grave de avião, até aquela questão do acidente de avião que foi lutado pelo piloto que se fechou no seu cockpit e que levou o avião a embater contra umas montanhas, é um evento tão traumático que mudou, por exemplo, o nome da empresa em questão, não é? A Germanwings teve que mudar de nome para Eurowings porque o efeito traumático na consciência geral da população foi elevadíssimo. É muito fácil, e é uma das coisas que muitas vezes se vê nas pessoas que negam a questão das alterações climáticas, dizer, mas está tanto frio.
Nunca esteve tanto frio. O inverno mais frio dos últimos 50 anos. Está aí a vossa mudança, o vosso aquecimento global. Afinal, não é aquecimento global nenhum. E, portanto, é muito a lógica dos eventos singulares, as singularidades que nos fazem uma impressão tão forte que criam uma reação traumática, ou pelo menos ficam indelevelmente marcados na nossa memória, acabam por completamente apagar tudo o resto. É um bocadinho a razão pela qual há traumas, não é? A pessoa pode passar, sei lá, eu posso, como criança, ter vomitado uma vez em frente a toda a gente num jantar de família e, com isso, gerar um trauma que me faz esquecer todas as outras vezes em que eu me comportei muito bem quando estive em jantares de família. E são esses eventos específicos que criam um bias muito especial, porque se sobrepõem muito facilmente, por serem especiais e únicos, sobrepõem-se muito facilmente a coisas que são mais terra a terra. A terceira falácia muito corrente é uma falácia de apelo à natureza. É uma coisa que eu, como químico, tenho que lidar com muita frequência, não é? Esta ideia de que como é natural é bom. E se não for natural, não pode ser bom. Não é? E é muito utilizado, tem sido muito utilizado nestes últimos 2, 3 anos, para justificar posições anticientíficas. Eu tenho aqui 1 ou 2 exemplos para vos mostrar. Um exemplo retirado do Twitter, de toda a questão do é preciso usar máscaras, não é preciso usar máscaras, será que as máscaras realmente ajudam a alguma coisa? E está aqui este indivíduo que eu vos deixo ler, que refere a questão das máscaras serem necessárias para a nossa sobrevivência como espécie, não é? Que também é levar o argumento até um ponto fora do normal. Se fossem assim tão importantes, já teríamos certamente adquirido máscaras por evolução. Não temos. O que temos são narizes e bocas. E, portanto, não é natural andar aí com máscaras. E nada que o governo possa dizer pode mudar isso. E depois há aqui uma resposta muito interessante deste Sean que diz, mas usa sapatos? Porque seria, se calhar, nada menos de pensar que a nossa espécie também poderia eventualmente evoluir sapatos em vez de pés, como forma de melhorar a nossa capacidade de andar por esse planeta. E esta questão do apelo da natureza é uma questão que, na minha opinião, se prende muito também com os problemas que a química tem como disciplina, e é preciso dizer que o marketing não ajuda nada, não é? Porque vemos muitas vezes nas prateleiras do supermercado, na parte alimentícia, uma data de apelos a coisas naturais. E como é óbvio, quem trabalha no marketing destes presuntos e destes enchidos e destes jantares de micro-ondas não escolheu escrever ali escolha natural por dar cá aquela palha. Mas pôr aqui a palavra natural em letras garrafais não é por nada. É simplesmente porque sabe muito bem que esta palavra escarrapachada em cima de um produto alimentício gera imediatamente uma associação positiva no consumidor. E, portanto, esta ideia de que as coisas mais naturais são melhores, é preciso ter um certo cuidado e tem muito a ver com a química. Tem muito a ver com a química, como é óbvio, porque quem nunca leu rótulos de embalagens de produtos alimentícios e se deparou chocadamente com uma série de produtos com os mais variados números. É 111, é 132, é 124, é 123. Fica quase um bocadinho a impressão de o que é que isto está a fazer na minha comida? Porquê é que isto está tudo na minha comida? É tal coisa, eu não quero uma comida artificial, eu quero uma comida natural. E há de certeza alguém, muito mau, provavelmente é um químico, a usar máscara e tudo, que anda a injetar estes Z's na minha comida. E a minha maçã, e os meus pimentos, e os meus limões, andou alguém a pôr ali uns Z's e estão a estragar-nos a comida, estão a desvirtuar-nos a comida com estes produtos químicos. E é uma concepção muito normal, e infelizmente muito incorreta, e relativamente interessante de desmistificar, pois
Se olharmos para uma banana 100% natural, portanto, não houve ali nenhum fertilizantes, nem nenhum adubos, nem nada, é uma banana que cresceu aí numa bananeira, perfeitamente natural, e se formos olhar para a composição química desta banana, é um bocadinho surpreendente. Porque se é verdade que uma grande parte da banana são 75% de água, também é verdade que há ali uma data de açúcares, aminoácidos, ácidos gordos e até corantes e aromatizantes. E para quem diz que os Zés não são naturais, vejam que mesmo uma banana 100% natural tem E515, E300, E306, E101, E160A. A mensagem final no meio disto tudo é: isto é uma banana que é perfeitamente natural e não há aqui nada que faça mal. Tem estes nomes que são um bocadinho difíceis de perceber. A mensagem básica é: estes nomes são nomes dos compostos químicos que existem dentro de qualquer alimento. E, portanto, a ideia de que os compostos químicos naturais, os alimentos naturais não têm compostos químicos, é uma falácia por si só, pois se os alimentos não são mais do que uma grande mistela de compostos químicos. E eu depois, quando vou um bocadinho mais adiante, digo às pessoas que, se calhar, se em vez de se assustarem, escreverem E300, o que é, no Google, ou E515, ou E306, vão ter uma grande surpresa. O E300, por exemplo, penso que é o ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. E o E306 está aqui escrito como tocoferol, é uma vitamina. Penso que é vitamina E, ou algo assim. Portanto, não há que ter medo irracional de coisas que têm nomes que sejam fora do normal, ou que não nos digam necessariamente algo à primeira vista, porque não é o ser natural ou não que define se as coisas são boas ou não. E por isso, estamos já mais ou menos a aproximar-nos ali da faixa onde eu estava a apontar, mensagens para levar para casa. Eu diria que há aqui algumas interessantes mensagens para levar para casa, não é? Primeira, temos que transmitir, quando falamos de ciência, logo a partir do começo, esta ideia de que a ciência não é um processo definitivo. Nós vamos falar um bocadinho mais disso daqui a 2 ou 3 pontos. O progresso científico é iterativo. É iterativo, ou seja, demora tempo, ou seja, não é por agora se publicar um estudo na revista não sei quantos, que isso é a última palavra e a versão definitiva do que quer que seja. A ciência é uma casa permanentemente em construção. E é uma casa que não tem medo de colocar em questão se aquelas janelas são realmente as melhores janelas e se são realmente a definição mais correta daquilo que observamos no nosso mundo. Na viragem do século XIX para o século XX, as pessoas tinham a impressão de que a física era uma ciência morta, que não havia mais nada para descobrir em física, tudo estava bem explicado. E apareceu logo a seguir a mecânica quântica, que mostrou não só que estava tudo por descobrir, como as visões que se tinham da mecânica clássica não eram de todo capazes de explicar a maior parte dos fenómenos que o nosso mundo, que o nosso planeta, que o nosso universo despoleta. O processo científico não é coisa que se resolva, sai agora um estudo e acabou. E é isso que eu acho que é muito importante transmitir às pessoas. Também é muito importante perceber o papel dos mídias. Os mídias gostam de transmitir esta mensagem de que este estudo foi publicado, isto é o final, acabou, não há mais nada para discutir. Os mídias também gostam muito de alimentar o confirmation bias, a falácia da confirmação, porque esquecem-se de que a ciência, na verdade, é sobretudo baseada não em confirmações, não em ir à procura de confirmações, mas sim em ir à procura de invalidar ou de provar que as coisas estão erradas. E por isso, uma das experiências mais interessantes que um autor teve quando visitou um desses congressos da Terra plana foi de explicar às pessoas: o método científico não é eu escolher os dados, as observações naturais que melhor se encaixam com a minha teoria. Não. O método científico é: eu tenho uma teoria, se a minha teoria estivesse errada, que tipo de observações é que eu deveria fazer? E ir à procura de observações e de experiências e de dados que possam desprovar, que possam falsificar
a teoria, porque só uma teoria que resiste a tentativas de falsificação é que poderá eventualmente estar mais próxima da tal verdade que descreve aquilo que o nosso mundo e que o nosso planeta refere. Portanto, ir à procura de confirmação nunca coloca a teoria em frente a um teste a sério. No fundo, vai sempre afagando o ego de qualquer teoria. E é preciso perceber o papel dos média. Os média gostam de coisas que sejam definitivas, gostam muito de empolar, não é? Gostam muito de falar do que seja mais excitante, não têm uma vertente, não têm uma vontade de rigor. O rigor não é a prioridade, na maior parte dos talk shows e programas da manhã, por exemplo. Há um segmento dos jornalistas de ciência, mas quem fala com os jornalistas de ciência percebe que a vida deles é muito difícil, porque têm mensagens que não são mensagens fáceis, não são soundbites, têm que muitas vezes sacrificar o apelativo, o atrativo da sua mensagem para ser o mais rigoroso possível. E, portanto, programas como o Dr. Phil, o Dr. Oz e não sei o quê, não são necessariamente as fontes de ciência que as pessoas devam basear-se. E temos de estar mais confortáveis com a ideia de que a literacia não está circunscrita à escola. E aqui eu acho que há muitas coisas que têm surgido nos últimos anos que, se calhar, são em grande parte responsáveis pelo aumento, pelo menos na confiança da ciência que a nossa população em Portugal demonstrou, nomeadamente as iniciativas do Ciência Viva e a sua rede de museus, de iniciativas, de observatórios, e uma série de literatura, de livros, que, sendo livros para o grande público, tentam, de certa forma, preservar uma abordagem tão científica quanto possível, e que são livros que dá vontade de ler. São livros que as pessoas querem comprar, que querem ler, que querem ter na sua mesinha de cabeceira, porque lhes transmitem alguma coisa. E eu, se me permitir ser aqui um bocadinho puxar a brasa à minha sardinha, juntava aqui esta imagenzinha, porque de facto foi esse o objetivo do livro. Era uma tentativa de explicar a química às pessoas de uma maneira que elas, se calhar, nunca tinham percebido que a química podia ser. Se atingiu esse objetivo ou não, isso é outra coisa. E há também outras formas pelas quais pode contribuir, não é? É relativamente fácil comunicar ciência e transmitir imagens positivas de ciência. Uma delas foi esta URL, blaster.dchemie.at, que é um jogo que joga muito bem em telemóveis, em smartphones. É recomendado que ponham isto no vosso smartphone, no browser, e vão certamente cair numa página de abertura de um jogo que se chama Virus Blaster, que foi um jogo que fizemos em conjunto na Áustria com a Associação de Industrialistas Químicos da Áustria, e é um jogo que se pode jogar, é um jogo de plataformas, que se pode jogar com 3 avatares. Um deles é o Thomas Morgenstern, que é uma espécie de Cristiano Ronaldo da Áustria, não é futebolista, é saltador de ski, são os desportos mais populares num país onde faz muito frio. Este avatar aqui do meio é a Marie Curie, dispensa apresentações, e o terceiro avatar sou eu. Está aqui, demolido. Portanto, podem jogar este jogo, que é um jogo em que se procura eliminar matéria viral, matar aqui uns bad guys com cor de vírus, evitar cair nas poças de matéria viral e, de certa forma, transmitir um bocadinho esta imagem para um público mais jovem de que é possível combater o vírus. Durante o jogo, por exemplo, há algumas armas especiais que são seringas, aludir à vacinação. Outras armas especiais são máscaras, que aumentam o número de vidas e dão certos benefícios ao jogador. No fundo, uma tentativa de ser pedagógico, de forma lúdica, com um jogo interessante sobre a pandemia, sobre a Covid. Fizemos isto logo em 2020, quando começaram os primeiros lockdowns, de certa forma como resposta aos problemas que a pandemia nos trouxe. E pronto, penso que era isto que tinha para vos contar, pela minha perspectiva, hoje da literacia científica. Muito obrigado pela vossa atenção e, como é óbvio, tenho todo o interesse em discutir perguntas e falar um bocadinho mais sobre estes temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição, pelos desafios que foi colocando aqui, pelas provocações também, não é? Que eu penso que fazem muito parte
de uma dinâmica de nos chamar a questionar as coisas de forma crítica. E agora, se calhar, temos aqui aberto um período de perguntas e respostas. Eu não sei se o Sr. Professor tem acesso a esse espaço Q&A. Tenho sim, tenho sim. Então, neste caso, pronto, sugeria-lhe que fosse gerindo da forma como que melhor entendesse estes desafios que lhe estão a ser colocados agora. São grandes desafios, são perguntas às quais eu próprio também dificilmente terei grandes respostas, mas são temas de discussão que eu acho que são interessantes. O primeiro que está aqui, logo às 7h14, de Augusto B., podemos afirmar que a literacia científica, enquanto habilidade, acho interessante que seja categorizada como uma habilidade, é algo que realmente não é inato, passa por ensinar perguntas e não respostas. Se calhar aquela vertente que tem mais comunicação com o método científico, e é isso provavelmente que diz na sua segunda pergunta, é de facto uma capacidade de estar sempre pronto para colocar as coisas em questão, que é a grande virtude da ciência quando é bem feita, não é? Como escreve na segunda pergunta, sobre o método científico, que julgo caracterizar-se como referiu pela capacidade de perguntar, ouvir as explicações e apresentar as conclusões não fechadas, pergunta até que ponto pode este método contribuir para o desenvolvimento de capacidades, por parte dos alunos, de questionar, prever e explicar quase tudo, incluindo questões não científicas. Eu acho que seria muito interessante, e temos tentado fazer isso, em alguma medida na universidade, não sei até que ponto é que isso funciona depois na escola secundária, um ensino que seja mais baseado em quase obrigar os alunos a gerarem eles próprios as perguntas. Não sei até que ponto é que isso funciona, como diz, para questões não científicas, mas sei que no ensino de ciência tem uma grande virtude. De certa forma, é quase como aquelas técnicas do flipped classroom em que a pessoa primeiro dá toda a informação, mas depois espera dos alunos a geração de problemas e de perguntas deles próprios para conseguir, de certa forma, não condicionar as respostas, mas para manter este espírito tão aberto quanto possível. Eu acho que é uma questão muito interessante e tem toda a razão de ser. É uma maneira muito interessante que se calhar podíamos considerar para, de certa forma, mudar o ensino e a maneira como se ensina também a literacia científica nas escolas. A seguir tenho uma pergunta de alguém anónimo que questionou acerca do que é que a escola realmente quer ou precisa. Não acha que pode existir uma confusão entre literacia científica e literacia em ciências? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Ou seja, entre a compreensão por parte de um indivíduo, assim como a capacidade de aplicação a situações novas, de conceitos, fenómenos e processos científicos, tantas vezes até em situações que não são científicas, e as práticas e estratégias literadas que permitem aos indivíduos compreender, sintetizar e comunicar o conhecimento do conteúdo da ciência. Na verdade, práticas de leitura, visualização, escrita, fala e escuta que os alunos usam para aceder, compreender e comunicar o conhecimento científico. Sim, pode haver muita confusão, sobretudo porque há, eu diria até quase nem sei se chamaria uma dicotomia. Há vários tipos de educação de ciência, não é? Há uma educação em ciências, há uma educação pelas ciências, há uma educação sobre ciências e há uma educação com ciências. E todas elas têm vertentes diferentes e não sei até que ponto é que... até que ponto é que uma terá primazia sobre as outras. Isso são coisas que vão já depois muito em detalhe à investigação. Eu li uma grande dose de informação sobre a investigação em didática, e sobretudo na didática da química, porque é uma área que me interessa particularmente. E essa questão do que é que a escola realmente quer, o que a escola realmente precisa, eu diria que o que a escola realmente precisa é de flexibilidade. Para poder, de acordo com o seu público, com os seus professores e com aquilo que cada um faz melhor, encontrar o caminho mais apropriado. Eu acho que uma das coisas que mais noto quando leio e quando falo com pessoas que fazem investigação nestes aspectos de didática, da didática de ciência, é que há um bocadinho a tendência para tentar dizer esta é que é a maneira certa, este é que é o caminho correto. E eu acho que há tantas vertentes diferentes da educação em ciência, não é? Mas também pela ciência, sobre ciência e com a ciência, que se calhar não nos deveríamos fechar tanto
numa só vertente. A seguir a isso, temos aqui um comentário de que a linguagem é fundamental para todas as áreas, por exemplo, incluindo para comunicar ciência. Falou no início em poder efetivo, como convencer os professores que saber ler e escrever textos científicos ou desenhar diagramas, por exemplo, facilita a compreensão dos alunos sobre conhecimentos e processos complexos científicos ou não. É bem verdade. Sabe que, não sei se temos que convencer os professores, não sei até que ponto é que a formação de didática e de pedagogia que os professores recebem os sensibiliza para essa questão. Há uma parte de nós, todos nós, seres humanos, que quer acreditar que o conteúdo é rei. E que, portanto, a forma ou o veículo serão, de certa forma, secundários se o conteúdo, se o sumo do fruto for bom. Não interessa qual é a casca, nem o formato, nem se é uma banana, se é uma laranja. Se tiver um sumo com o sabor que se quer, não é preciso fazer mais nada. E aquilo que escreve no seu comentário, eu acho que vai um bocadinho no sentido de explicar que, na verdade, há ali, sobretudo na questão da linguagem, como se lê, como se escreve. Sabe que no outro dia falava com alguém que me disse há aí uma geração enorme de comunicadores que se vê que são todos artificiais, porque aprenderam como mexer as mãos, como fazer as coisas, como dizer as coisas. E o que eu acho mais interessante no Nuno é que no Nuno tudo isso é natural. É verdade, porque resulta de um processo de muitos anos de me questionar: será que esta linguagem é mais apropriada? Será que há uma outra abordagem? E com isso, se calhar não desenvolvi a linguagem, os gestos, a sinalética, mas desenvolvi pelo menos aquela que funciona melhor para mim. Eu acho que é isso que é de certa forma difícil quando se tenta formatar as pessoas a determinados conceitos e critérios. As pessoas ficam muito convencidas que nós vivemos muito numa sociedade em que as pessoas querem receitas. Não é? Estamos agora a trabalhar num novo projeto com a Editorial Planeta e com quem estamos a falar, debatemos às vezes questões, por exemplo, melatonina. Melatonina é uma hormona muito importante, porque toda a gente sabe que quem já ouviu falar de melatonina sabe que tem a ver com sono e com quando fica escuro, porque é que ficamos com sono, e de manhãzinha, quando o sol nasce, acordamos. E o que as pessoas querem saber é como é que eu aumento a minha melatonina de forma natural. O que é que eu preciso de comer? E quase que a nossa sociedade adotou esta via do facilitismo de ok, eu quero uma lista de alimentos para comer que aumente a melatonina, que é para nunca mais ter problemas de insónias e para dormir sempre bem. E cada vez mais percebemos, sobretudo neste ponto em que a sociedade está à procura do facilitismo, cada vez mais percebemos que o mundo, infelizmente, não funciona nada assim. Eu lembro-me de falar com um nutricionista que tem imenso sucesso, e ele diz-me: Nuno, a razão do meu sucesso é precisamente eu nunca dou receitas. Eu não digo às pessoas, então está aqui aquilo que você tem que comer de manhã à noite. Às 8 levanta-se, come isto, às 10 come isto, ao meio-dia almoça isto, se for segunda-feira, à terça-feira almoça isto, mas se for quinta-feira almoça aquilo. Ele diz que não faz sentido, porque tudo o que é receita, primeiro, é um facilitismo que não faz sentido. E segundo, é o mais fácil de abandonar. Eu posso dar a receita e os alimentos todos para comer, para aumentar a melatonina. Ninguém vai ser capaz, de repente, começar a consumir aqueles alimentos todos só porque aumentam a melatonina. É mais uma ideia de conforto à alma saber que há ali uma receita simples, ficamos mais tranquilos, mas na verdade não é aquilo que vai resolver nada. E ele diz que a maneira como ele funciona é muito interessante. Ele diz: escreve-me o que é que tu comes, descreve-me a tua rotina alimentar, e nós, a partir dessa rotina, vamos fazendo pequenos ajustes, e como é óbvio, 10 pequenos ajustes em sequência levam a uma grande mudança. E quando se chegam aos 10 ou aos 15 pequenos ajustes progressivos, de repente as pessoas estão a comer de maneira completamente diferente do que faziam há 2 meses, sem se darem conta de que mudaram. Porque as mudanças foram tão graduais que, no fundo, cada um desenvolve a sua própria rotina alimentar e o seu próprio menu de comida. E é realmente a razão pela qual ele tem tanto sucesso, porque
Quando se chega a esse ponto, eu digo, quando chega a esse ponto, não há que ter medo do rebound ou do yo-yo, porque as pessoas mudaram por si só a sua forma de comer e nunca vão voltar radicalmente a algo que, por exemplo, tiveram que abandonar de forma brutal uma semana antes disso. Referi no início o facto de estar a tornar-se cada vez mais difícil discernir entre o que é falso e o que é real. Pois é. Há algum segredo especial sobre a forma de comunicar a ciência, de maneira que o público possa entendê-la e ter essa informação de forma oportuna e relevante no momento em que precisa tomar decisões. Pode ser uma estratégia. Vou-lhe dizer que, na minha opinião, há duas coisas que são um grande problema em termos de fake news e de informação falsa e de informação real. A primeira é que nós nos habituamos a que quem fala de ciência nunca diga não sei. Há um medo enorme, até mesmo entre os meus colegas na universidade, quando os alunos fazem uma pergunta, eu noto que as pessoas têm medo de dizer não sei. Quando, na verdade, não sei é das coisas mais humildes, acho que falta um bocadinho de humildade, é das coisas mais humildes que um cientista pode dizer. Ninguém tem que saber tudo, e não sei demonstra pelo menos que sei muito bem onde é que estão os meus limites, como é que dizia outro, não é? Tudo o que sei é aquilo que não sei. Há isso, e isso leva, na minha opinião, com alguma razão, a esta desconfiança em relação aos peritos. Não é? Houve ali aquela fase do Brexit, em que todos os peritos e experts em teoria económica e não sei o quê, vieram alertar para os perigos, e as pessoas diziam, mas eu não quero saber nada disso. Quero lá saber quem é este perito. Quem é ele ou ela para me dizer agora o que é que vai acontecer. Eu posso fazer a minha própria investigação. Há muita gente que na internet, nos meios, nas redes sociais, escreve do your own research. Numa de não sejas carneiro. Não sejas carneiro, não faças aquilo que os outros dizem, faz a tua própria pesquisa. E é muito difícil ensinar às pessoas que fontes é que fazem sentido e que fontes é que são fiáveis e que fontes é que não são fiáveis, que peritos é que são fiáveis e que peritos é que não são fiáveis. Essa é uma coisa importante para a literacia científica, mas é um trabalho muito difícil porque há muita não-ciência muito bem mascarada de ciência. E é preciso olhar para aquilo com olhos de gente para se perceber onde é que estão as falácias. Concordo, fácil, não é? O sumário, concordo, acho uma das coisas mais difíceis na transmissão da literacia científica. Obrigado pelas provocações e reflexões que fez. Gostaria de saber se você acredita que há um conjunto de saberes que poderia levar à literacia científica, pensando na definição que foi exposta, porém, acrescentando o conjunto de saberes básicos para lidar com os problemas do dia-a-dia e atuar como um cidadão capaz de entrar em debates que envolvam as ciências para a tomada de decisões na sociedade. Sem dúvida. É um conjunto de saberes básicos. Não sei quem é que os define, não sei se estão numa cartilha qualquer, ou se estão aí numa lista, numa tabela, ou se há uma tabuada de saberes básicos que a pessoa tem que aprender, mas sim, porque essa definição é a definição que expõe, toca em todos os pontos, não é? Toca na questão do cotidiano, toca na responsabilidade cívica, eu acho que a literacia científica faz parte da nossa responsabilidade cívica na sociedade, e na capacidade de entrar em debates que envolvam as ciências para tomar decisões. E no fundo é isso que nós queremos, não é? Aquela transição do pós-guerra para os anos 70 foi um reconhecer de que, em vez de andarmos a ensinar ciência só para quem vai tirar um curso de Química e especializar-se em Química Orgânica, se calhar devíamos ensinar ciência e literacia científica para quem não vai ser cientista, mas se calhar amanhã vai estar à frente de um board de uma fundação para a ciência e tecnologia e tem que tomar decisões sobre áreas estratégicas ou questões estratégicas sem nunca ter feito uma carreira na ciência. Até porque há muito a ideia de que não necessariamente os melhores gestores de ciência serão cientistas profissionais, que é uma ideia que dá aqui tanto para mangas para nós debatermos, se entrássemos aqui em debate sobre isso, como também há quem diga que o melhor ministro da saúde não pode ser um médico, não é? Sempre um bocadinho aquela ideia, tivemos muitas conversas em casa com os meus pais, ambos médicos, sobre essa questão. Será que os melhores presidentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia seriam cientistas de renome? Vamos ter agora a experiência com a colega, penso que é a Elvira Fortunato, não é? Que é a Ministra da Ciência. Se um cientista de grande gabarito é realmente a melhor escolha para Ministro da Ciência, que ninguém questiona a competência da pessoa em questão, acho que é um facto, mas a verdade é que a política e as decisões estratégicas têm muito que se lhe diga e às vezes são pântanos difíceis de navegar.
Ser cientificamente literado é ter conhecimento científico ou saber ser crítico sobre esse conhecimento? Eu diria quase que era o segundo. Porque há muita gente que pode decorar conhecimento científico. Sei lá, o pessoal da Flat Earth Society se calhar acham que têm conhecimento científico. Mas eu diria que eles não são cientificamente literados porque não são críticos. Não são críticos, não são capazes de colocar perguntas. É quase como aquela coisa que o Augusto B. dizia mais acima. Não são capazes de pensar em ciência como um gerador de perguntas e não como um depositório de respostas daquelas que fazem assim uma palminha nas costas e dizer está tudo bem, a tua visão do mundo está certa. E estratégias para desafiar os nossos alunos universitários a olharem para fora dos seus currículos. Quando nos desafiam a ensinar de uma forma diferente, parece também ser difícil desafiá-los a participar em atividades não escolares. Que experiência tem com os seus alunos? Eu diria que tem muito a ver com a forma como as coisas se apresentam. Das duas, uma. Ou se faz de maneira obrigatória, pronto, atividades não escolares têm que participar, não há outra alternativa, mas a verdade é que, sobretudo na sociedade de hoje, nesta massa jovem dos dias de hoje, se as coisas forem tudo o que é fixe, tudo o que é cool, atrai atenção. Sabe que a cadeira da Universidade de Singapura, que tem mais alunos, e é uma cadeira em que é dada no maior anfiteatro da Universidade de Singapura, que tem espaço para 3.500 pessoas, e tem que haver inscrições, porque o número de alunos interessados em assistir à cadeira e a ir às aulas, já imaginou? A ir às aulas da cadeira, acho que é uma utopia para qualquer professor, não é? Imagina uma cadeira em que nem o maior anfiteatro da universidade, que é a maior universidade do país, daquela cidade-estado de Singapura, o maior anfiteatro daquela região não tem espaço suficiente para todos os alunos que querem ir àquela aula. E vou-lhe dizer a verdade, o professor que dá aula não é assim uma pessoa excepcionalmente, sei lá, apelativa, atraente, não é assim um tipo que não é um Obama de eloquência. Sabe qual é a cadeira? Como é que ele chama aquilo? Química forense. E ele dá aquela cadeira como se fossem uns episódios do CSI. E com isso, passa ali conceitos de química de base, no fundo faz um debunk do CSI, porque isto não é tirar um bocadinho ali do cabelo da vítima, pôr numa máquina e em 10 minutos ter a resposta, não é nada disso. Mas ele explica as coisas de maneira muito científica, mas com uma base, e como é óbvio, ele estruturou a cadeira de maneira muito inteligente, como a base daquilo é algo que toda a gente acha imensa piada, porque toda a gente vê episódios do CSI e adora, ele consegue ter a cadeira mais vista. E eu, há muitos anos que tenho este desejo, falta-me o tempo, eu acredito que conseguiria fazer a cadeira na Universidade de Viena mais visitada. Sabe qual era a minha ideia? Eu fazia uma cadeira de gastronomia molecular. E de certeza que, com o pretexto de vamos aprender a cozinhar umas coisas giras, conseguia ali transmitir conceitos de química do mais complicado que há, elevação ebullioscópica, depressão crioscópica, coisas dessas, com a desculpa de fazer uma mousse de chocolate. E com isso, tinha as pessoas. Eu acho que é mesmo, se as atividades forem vestidas de uma forma sexy, consegue-se passar as maiores barbaridades em termos de dificuldade intelectual, porque a base é algo que interessa. E é essa a experiência que nós temos quando tentamos que os alunos olhem para fora dos currículos. Como deve imaginar, na Universidade de Singapura há um currículo de Química e há currículos de tudo e mais alguma coisa. Mas os alunos de tudo e mais alguma coisa vêm à cadeira de Química forense. Nem são os da Química que mais populam essa aula, curiosamente. São os alunos de todas as outras coisas, da literatura e da filosofia, até à linguística e à sociologia. Eles é que querem mesmo assistir às aulas de Química forense. E depois a palavra passa a palavra e que tornou-se a cadeira mais concorrida. Eu acho fascinante. A ideia de eu não tenho espaço suficiente no meu anfiteatro para todos os alunos desta universidade que gostavam de ter esta cadeira, deve ser a coisa mais gratificante que pode existir para um professor. Muito boa tarde, reverendo professor. Não acho que seja preciso tanto. É com enorme entusiasmo poder interagir consigo. A minha questão é a seguinte. Se na Idade Média a força motriz dos alquimistas, grandes desafiadores da natureza, era a transformação do metal comum em ouro, qual será o principal desafio do químico contemporâneo? Saudações moçambicanas, sem ser moçambicano, para si também, mas com a minha origem moçambicana do meu pai.
Já viu a maneira interessante como refere os alquimistas como desafiadores da natureza? É verdade, havia aquela ideia de que o que a natureza faz é interessante, mas o que era bom era conseguir ir contra a natureza. E a tal transformação do metal comum em ouro é, de facto, eu diria impossível, porque não há nada impossível em ciência. Mas não é execuível precisamente porque contraria uma série de leis fundamentais da composição da matéria. O principal desafio do químico contemporâneo, eu acho que é um desafio visto ao contrário. Não é um desafio de contrariar a natureza, é perceber as coisas que a natureza faz tão bem e de maneira tão bonita e tão elegante e conseguir fazê-las iguais. Por exemplo, o título do meu livro, Como se transforma a ar em pão, alude a uma transformação dificilíssima, que é transformar o nosso ar como fonte de azoto, gás, N2, transformar o nosso ar em amoníaco, NH3, que é a base de todos os adubos e fertilizantes necessários para a agricultura. E se a verdade é que o processo que ainda hoje é utilizado, foi descoberto no começo do século XX, e ganhou um prémio Nobel, como é óbvio, ainda hoje é utilizado, é um processo que consome 5%, não é? Dependendo das fontes. 3, 4, 5%, depende de quem escreve, de quem faz o cálculo. Entre 3 a 5% de toda a eletricidade, energia consumida neste planeta, é mesmo, 3 a 5% de toda a energia consumida neste planeta, é consumida para alimentar essa reação. Que é uma reação muito difícil. E é uma reação que tem que se fazer a altas pressões e altas temperaturas. E, no entanto, nós sabemos, há umas boas dezenas de anos, que há umas bactérias, filhas da mãe, não é? Umas bactérias com uma enzima capaz de fazer essa transformação à temperatura e pressão perfeitas. E da natureza nem precisou de ir a um organismo multicelular, nem precisou de fazer um organismo superior para conseguir fazer algo que nós dávamos um dedo mindinho e os outros 4 dedos para conseguir emular. Eu acho que o desafio maior do químico contemporâneo nem precisa de lutar contra a natureza. Precisa de imitar e perceber como é que a natureza faz algumas maravilhas, nem é preciso ir muito mais longe do que a fotossíntese, não é? Como é que aquelas plantinhas fazem uma coisa, captam uma energia, que é a energia do solar, de uma forma que nós, com milhares de milhões de investimento todos os anos, vamos conseguindo, mas assim com umas dificuldades, não é? Com umas células que às vezes fotovoltaicas, às vezes funcionam, às vezes não funcionam, e depois armazenar aquela energia não é assim tão fácil, e transformar aquela energia em outras formas de energia também não é assim tão fácil. Portanto, é um processo que agora está a tornar-se finalmente mainstream, mas está muito longe da eficiência de uma planta, de uma folha de uma planta, e da capacidade que organismos vegetais têm de transformar a energia. Eu diria que é mais nessa ideia de as maravilhas que a nossa natureza já faz e que, se nós pensarmos bem nelas, são um desafio enorme. Conceição Costa, muito obrigado pela sua comunicação. A minha questão, partindo de uma certa ideia de ciência e de ciências, a palavra ciência pode ser perigosa, pois pode. Como vê a vida do cotidiano, e portanto também para além das paredes das escolas, um starting point para interações mais genuínas e autênticas que possam promover aprendizagens que não desligam o que é, ou o que a ciência foi separando. Biologia, química, física, geologia, mas também história, literatura, artes, exatamente. Olha, toca num ponto muito interessante, que eu tinha, quando era mais novo, gostava muito de picar um bocadinho a minha irmã. Minha mãe acabou por estudar ciências sociais e ciências humanas, depois tirou um curso de direito, tirou 2 cursos. Esta separação entre as ciências sociais e as ciências naturais, ou mesmo dentro das ciências naturais, o que é biologia, o que é física, o que é química, é um bocadinho um alimentar de egos. Não é? É cada um a puxar a brasa à sua sardinha e a tentar, isto é a minha disciplina é melhor do que a outra, o meu nicho é melhor do que o outro. Tem piada porque ainda a semana passada falava disso com alguém que está a tentar introduzir um programa de bolsas em que pretende estimular talentos em várias áreas, mas pretende pô-los todos em conjunto e criar algum tipo de apreciação pela esta ideia da multidisciplinaridade. E eu sempre achei que isso é uma coisa que falta, porque os nossos currículos nas escolas não têm, os nossos currículos no ensino secundário não têm, no ensino superior não têm. E, na verdade, é tão fácil, porque cada vez mais os grandes desafios com que a humanidade se debate, eu que sou químico olho para eles e vejo da perspectiva química,
Mas é preciso muita humildade para perceber que aquilo não é só química. As alterações climáticas não são só química. São toda a perturbação das redes, das networks sociais entre seres humanos, são a deslocação de pessoas de áreas costeiras onde a vida se torna impossível, ou de áreas desérticas, onde as temperaturas deixam de possibilitar a vida, e o displacement dessas pessoas, as migrações que vão resultar disso, a maneira como a automatização de mais de 40% dos empregos atuais, sei lá, se calhar daqui a 40 anos não vai haver professores de química orgânica na universidade, porque há de haver um algoritmo qualquer que é muito melhor em ensinar química orgânica do que eu, não sei até que ponto é que o contacto humano realmente é importante. Como é que se lida com isto de um ponto de vista científico, mas também de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista artístico? Basta pensar nesses grandes desafios como Covid e perceber que são as melhores oportunidades para pôr pessoas destas áreas mais diferentes todas em contacto umas com as outras. Estava aqui a tocar o telefone, peço desculpa. Estava outra vez a tocar, deixe-me só desligar, eu acho que é o meu próximo compromisso, dê-me só um instantinho. Peço desculpa, era o próximo compromisso já a chamar-me para a próxima etapa. E depois vejo aqui alguns comentários numa sociedade com tanto medo da mudança, na sua opinião, como podemos transmitir ciência, essa ideia de que a descoberta é apenas o início e nunca. É muito difícil, sabe? Eu acho que é preciso levar as pessoas, é preciso levá-las connosco nesta viagem. Acho que é preciso apresentar a ciência não como umas enciclopédias que têm coisas feitas e torres construídas, mas como uma viagem em que cada quilómetro que se faz, sim, revela o que era aquela parte da paisagem, é uma descoberta do mapa que nunca acaba. Em cada pedacinho do mapa que se revela é um pedaço do mapa que está revelado, mas só revela que há mais mapa para além desse, para revelar, e que se calhar cada quilómetro que se faz obriga a fazer uma pausazinha, olhar para trás e perceber que aquilo que parecia uma bifurcação entre dois caminhos, se calhar não era uma bifurcação nenhuma, era só o caminho a alargar e era o mesmo caminho, porque muitas das coisas que se descobrem fazem reinterpretar certezas e garantias passadas de forma muito diferente. Relativamente à química aplicada ao cotidiano, em que há tantos exemplos que seriam tão fáceis de ensinar aos alunos em geral ao longo do seu percurso escolar, como ver uma solução para que isso se torne mais comum no nosso ensino. Olha, se calhar o Nuno Malvito tem que escrever mais uns livros e esses livros têm que ser usados. Eu acho que quase que podíamos fazer uma espécie de associação de professores de química à procura de aplicações no cotidiano e criar umas bases de dados destes exemplos que são tão apelativos e, sobretudo, de discutir estes exemplos, porque muitos deles prestam-se para explicar certas coisas de certa forma e nem sempre a forma que usamos para explicar se revela ser a mais apropriada. Por exemplo, muitos anos andámos nós a pensar que quando se faz exercício físico de alta intensidade, que as dores musculares que tinham, as queimbras musculares, que seriam o resultado da produção de ácido lático. E, entretanto, percebeu-se que o ácido lático, coitadinho, era o grande inimigo, e tínhamos que consumir comida que neutralizasse o ácido lático, e aquilo era tudo um aumento da acidez, e pH e não sei o quê. Nicolas, na verdade, o mais provável é que não tem nada a ver com o ácido lático, tem a ver com microfissuras no tecido muscular, e essas microfissuras é que causam esta sensação de dor. Portanto, há muita da ciência do dia-a-dia, da química do cotidiano, destas ideias que se podem usar para explicar coisas simples, que se calhar daqui a 10 anos vamos perceber que tem muito mais que se lhe diga do que aquela explicação simplista que nós demos para satisfazer a nossa vontade de explicar algo do cotidiano. E Muna Cidaros, que eu conheço muito bem, escreveu Gastronomia Molecular Limpo. Pois, eu acho que é das melhores maneiras de ensinar coisas. Não há nada melhor do que ensinar algo que depois no final se possa comer. E penso que com isto tocamos em todas as... Sim. Todas as questões colocadas foram respondidas de forma muito
muito entusiasta, e eu penso que era esse, eu penso que este nosso desafio, este nosso momento aqui foi de facto intenso, como dizia inicialmente, de provocação, e passa esta ideia da importância é deslocar-nos do lugar onde normalmente pensamos as coisas de forma se calhar mais convencional, e é importante lermos o mundo, sermos capazes de ler o mundo nas suas diversas perspectivas, como ele nos aparece, e sermos capazes de formular juízos críticos, descentrados daquilo que são às vezes as interpretações já feitas, e ir construindo. Esse conceito de construção também foi muito importante. Professor, agradecemos-lhe imenso a disponibilidade para... Eu é que agradeço, muito obrigado por me desafiarem desta forma. Muito obrigado, agradeço também ao Centro de Investigação ter proporcionado as condições para que este encontro se realizasse, e penso que, ia dizer, continuaremos numa próxima ocasião. Penso que quem fica motivado para estes diálogos vai agora ter réplicas dele, sobretudo em outros fóruns, aqui dentro da academia, fora da academia, e isso será muito importante. Não sei se queres dizer uma palavra. Não, apenas agradecer mais uma vez, Sr. Professor, obrigada por ter aceito o nosso desafio. Foi para nós muito importante esta conversa consigo ao longo da preparação desta conferência, e esperamos poder reencontrá-lo em breve e continuar esta nossa conferência no próximo ano letivo. Muito obrigada, Sr. Professor, e boa tarde. Obrigado a todos. Obrigada muito também obrigado, a todos. obrigado a todos os presentes também. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos os presentes. Muito boa tarde a todos.